Olá, tudo bem com você? Sou o professor Chiino, professor de Física, e nessa videoaula nós vamos falar sobre decomposição de vetores. Antes de mais nada, se você ainda não assistiu a aula sobre grandeza vetorial, é interessante que você assista essa aula para que essa aula agora, decomposição de vetores, faça mais sentido, ok? No final dessa videoaula tem o card para assistir essa aula e também assistir a aula sobre trigonometria, que é bastante importante, já que quando a gente trabalha com a decomposição de vetores, acabamos utilizando ângulos para fazer esse tipo de análise e esse tipo de estudo. Aqui na descrição tem muita coisa bacana, vale a pena dar uma olhadinha e acessar os links, inclusive vou deixar o link das videoaulas que eu comentei, ok? Então vamos lá. Primeiro, vou te dar uma noção bem básica do que é uma grandeza vetorial. Aqui está representada essa seta, que é uma representação, digamos, visual, uma representação gráfica, geométrica de uma grandeza vetorial. Por exemplo, a força, velocidade, aceleração são grandezas vetoriais. E o que ela tem de diferente? Além dela representar uma medida, que a gente chama de valor, módulo ou intensidade, uma grandeza vetorial necessita ser orientada. Então aqui na nossa aula eu vou usar esse pincel e os meus rachis. Eu vou usar essa ponta estreita, o cabo aqui do pincel, para indicar a pontinha da seta, a pontinha do vetor. Então eu posso dizer que o tamanho desse vetor vai representar o módulo. O módulo ou o valor. Módulo, intensidade ou valor. Essa linha pontilhada, esse alinhamento do vetor, chamamos de direção. Então, nesse caso, nesse exemplo, é a direção horizontal. E a pontinha, nesse caso aqui, meu pincel, essa pontinha de madeira aqui, representa o seu sentido. Tá? Nesse caso aqui na tela, aqui o sentido é para a direita. Então, uma grandeza vetorial é caracterizada por essas três informações. O seu módulo ou valor, a sua direção, seu alinhamento, direção horizontal, vertical, oblíqua, e o sentido é dado pela pontinha, pela seta ou pela flecha que representa essa grandeza vetorial. Agora a ideia é o seguinte: quando eu tenho um vetor, nesse caso, nesse exemplo aqui da tela, temos um vetor v, um vetor velocidade. Ele possui uma certa inclinação, indicada pelo ângulo alfa e pelo ângulo beta. Então aqui temos o ângulo alfa. Então temos aqui uma componente, nós vamos chamar essa componente de componente horizontal. Então temos aqui o vetor de forma oblíqua, temos uma componente x, né, a gente pode usar o plano cartesiano para fazer essa referência. Então temos uma componente horizontal, uma componente x, e uma componente vertical, ou uma componente y, se eu quiser de novo usar a referência do plano cartesiano. Tá? Então, início da situação. Temos um vetor, ele possui uma certa inclinação. Eu posso tomar essa inclinação em relação à vertical aqui, perdão, ou em relação à horizontal. Então, o que são essas componentes? Partes desse vetor. Né? Componentes, a ideia de componentes são partes. Então, esse vetor é formado por uma componente horizontal e uma componente vertical. Então, esse vetor aqui, digamos que ele some. Né, na situação contrária, né, temos o vetor resultante. Eu tenho o vetor
x, o vetor horizontal, o vetor y, o vetor vertical, e eu posso calcular a resultante entre eles. Ok? Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai, então, calcular essas componentes. A partir de um vetor, ou de um vetor resultante, eu vou calcular as partes, as componentes. A componente horizontal e a componente vertical. Posso calcular isso utilizando ou o ângulo alfa ou o ângulo beta. Aliás, esses nomes alfa ou beta também podem ser qualquer outro ângulo. Ângulo θ, ângulo gama, e assim por diante. Então temos aqui um primeiro exemplo. Calcule as componentes horizontal e vertical. E aí a informação que eu tenho é que o vetor v ele é um vetor de velocidade 100 metros por segundo e ele está me dando um ângulo alfa, 30 graus. E ele quer que então a gente calcule a componente Vx, horizontal, e Vy, vertical. Ok? Bom, como a nossa referência é o ângulo de 30 graus, aliás, eu também posso fazer o cálculo, né, pensando que esses vetores são perpendiculares entre si, né, a componente horizontal e vertical são perpendiculares, né, ângulo de 90 graus, eu também consigo encontrar o ângulo beta. Então, se eu sei que uma parte do ângulo é 30, para completar 90 graus, o ângulo beta tem que ser 60. Então, posso fazer os cálculos desses vetores Vx e Vy em relação ao ângulo beta. Mas vamos aqui fazer em relação ao ângulo alfa. E aqui é importante, né, ter uma base, ter algumas noções de trigonometria aplicada ao triângulo retângulo. Essas figuras aqui são triângulos retângulos, ok? Então, o que é Vx? Como se calcula a componente horizontal Vx? Então, Vx é igual V vezes cosseno de alfa. Um truquezinho para lembrar? Então eu tenho lá o vetor V, vou usar aqui meu pincel, e aqui a componente horizontal, né? O ângulo está encostado ao Vx. Então, cosseno encostado. Então, cosseno do ângulo. Então, eu conheço V, que é 100. Então, eu vou escrever Vx é igual 100 vezes cosseno de 30 graus. Para facilitar a sua vida, aqui embaixo eu trouxe para você uma tabelinha de ângulos notáveis. Então, cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 dividido por 2. Então, vamos continuar nosso cálculo aqui em cima. Então, a componente Vx é igual a 100 vezes o valor da tabela, raiz de 3 sobre 2. E aqui vai depender do tipo de exercício que você está resolvendo. Alguns exercícios podem trazer o valor decimal desse cosseno de 30 graus, ou trazer uma aproximação para a raiz quadrada de 3, que dá em torno de 1,7. E aí, em alguns casos, você precisa fazer a conta com essa aproximação. De repente, num exercício vestibular, um exercício que tem alternativas, você vai procurar alguma alternativa, alguma resposta que tenha raiz de 3, não vai encontrar. Por quê? Vai precisar fazer o cálculo mesmo que de forma aproximada. Aqui, a única saída é dividir 100
por 2. Né? Não posso multiplicar o 100 lá dentro radicando 3. Então, a componente Vx, 100 dividido por 2, 50 vezes raiz de 3. Bom, como ele deu a unidade de medida, metro por segundo. Se esses vetores são perpendiculares, Vy e Vx, se eu já conheço V, se eu acabei de calcular Vx, eu posso usar teorema de Pitágoras. Eu posso pegar esse vetor Vy, trazer ele para cá e formar um triângulo retângulo. E aí eu posso usar teorema de Pitágoras. Nesse caso, V será a hipotenusa, Vx será um dos catetos e Vy será o outro cateto. Mas vamos utilizar aqui, já que a gente está trabalhando com os ângulos e a gente tem a nossa tabelinha trigonométrica, vamos usar aqui. Então eu posso deslocar esse vetor Vy, para cá. Eu posso transportar esse vetor para cá. Eu não posso rotacionar um vetor. Eu posso modificar sua posição, mas não posso rotacionar ele. Aí eu vou estar dando uma outra configuração para esse vetor. E para o sistema vetorial como um todo, também eu vou desconfigurar esse sistema, esses vetores. Então, Vy. Vamos agora calcular a componente Vy. Trigonometria aplicada ao triângulo retângulo. Vy aqui, ele assume o papel de cateto oposto. Ele está distante do ângulo. Né? Então, nesse caso, eu vou usar seno. Tá? O cateto que está distante, você acena. Mais uma diquinha aí para talvez você lembrar. Né? Cosseno está encostado ao cateto. O cateto oposto está distante, então você acena para ele. Então, V vezes seno. Nesse caso, 30 graus. Então, a componente Vy é igual a 100, que é o valor do vetor V, vezes seno de 30 graus. Consultando a tabelinha aqui, ó, seno de 30, meio, 1 sobre 2. Então, 100 vezes 1, 100, dividido por 2, 50. Então, a componente Vy, 100 vezes 1, 100, dividido por 2, 50. Nesse caso, 50 metros por segundo. Já que ele ofereceu que tipo de vetor é esse tal V, então na resposta também colocamos as unidades de medida, metro por segundo, que é a unidade de medida de velocidade no sistema internacional. Vamos agora ver um outro exemplo, na qual a gente vai resolver aplicando o teorema de Pitágoras. Então, nesse exemplo, está ali a indicação, vou fazer uma setinha aqui, está a indicação do ângulo reto, o ângulo de 90 graus, simbolizando que os vetores Vy e Vx são perpendiculares. Perpendiculares. Aqui, no exemplo, nós temos o valor do vetor V, 10 metros por segundo, e o vetor Vy, 6 metros por segundo. E ele quer que então a gente encontre esse tal vetor Vx. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse vetor aqui, ó,
eu já tinha deixado pronto. E vou movimentar ele aqui e encaixar ele aqui, ó. Então eu pego esse vetor aqui e transporto ele ali para cima o ângulo de 90 graus. Então, V. O vetor V. Ele está fazendo o papel de uma hipotenusa, triângulo, retângulo. Trigonometria no triângulo retângulo. VY é um dos catetos. E Vx também será um dos catetos. E a gente vai conseguir então aplicar teorema de Pitágoras numa situação envolvendo vetores. Então Vx também será um dos catetos. E aí, para lembrar, hipotenusa ao quadrado, eu vou chamar de cateto x ao quadrado mais cateto y ao quadrado. A gente vai usar essa ideia aplicada aos vetores. Então, nesse caso, eu posso escrever como p quadrado igual vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Então, lembrando que eu já conheço esses valores, né? Aqui nós vamos substituir por 10, fazer 10 ao quadrado. Aqui a gente já conhece que é 6, faremos 6 ao quadrado. Vamos lá? Então, 10 ao quadrado é igual vx ao quadrado mais 6 ao quadrado. Dez ao quadrado, 100, igual vx ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36. Passo o 36 para o lado esquerdo e faço 100 menos 36, 64. Vou fazer direto. Então, a gente passa o 36 para o lado esquerdo, 100 menos 36, 64. Igual a vx ao quadrado. Então, lembrando, um termo ao quadrado, uma equação aqui desse modo, eu tiro a raiz quadrada dos dois termos. Tiro a raiz quadrada de vx ao quadrado, que é vx, e tiro a raiz quadrada de 64. Então, só para registrar aqui, ó. Então, vx ao quadrado igual a raiz quadrada de 64. Então, por fim, vx é igual a raiz quadrada de 64, 8. Como ele deu a unidade de medida, é um vetor de velocidade, então vx é 8 metros por segundo. Ok? Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção, por sua dedicação aos estudos, sua dedicação em física. Espero que essa aula tenha te ajudado, tenha reforçado essa explicação e que os exemplos, esse exercício tenha ficado muito fácil, muito claro para você. O meu muito obrigado, valeu, abraços e não se esqueça, assista a aula de grandeza vetorial e também a aula que eu falo sobre triângulo, retângulo e trigonometria. Maravilha? Até a próxima!